Bom dia, povo de Deus. Passando aqui para trazer a história não, porque é real, toda a Bíblia é verdade, do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, longe, muito longe. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, que mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Quando a gente sai da presença de Deus, é com manjares podres que a gente deseja se alimentar. Olha, ele desejava comer a comida dos porcos, bolota dos porcos, porque estava morto de fome. Longe de Deus, a gente morre espiritualmente. E quando não fisicamente, sem Deus, né? E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. Se você saiu da presença do Pai, se você abandonou a sua igreja, sua congregação por algum motivo torpe, ou que seja um motivo grande para você que não possa diminuir a dor do outro. Volte, meu irmão, o Pai está te esperando de braços abertos. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe um anel e sandália nos pés. Anel era sinal de autoridade. E trazei-lhe um bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Você sabia que há festa no céu quando um pecador se arrepende? E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Olha, o pai veio e conversava com ele. Olha que o pai é humilde, Deus é amor, ele é humilde, ele é ira quando a gente é... Quando chega uma hora que não tem mais como ele ser amor, mas olha como Deus é amoroso. Deus, ele é humilde, ele não é arrogante. O nosso Deus, ele não é um Deus arrogante, nariz empinado. Ele é amor, ele é humilde. Volte, meu irmão, ele está esperando você de braços abertos. Olha esse aqui, que se indignou, ele saiu lá conversar com ele, com carinho. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, pois, este teu filho, nem chamou de irmão, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu,
tinha se perdido e foi achado. Ali, quando o irmão pediu para o mais novo, queria parte da fazenda, ele errou, ele transgrediu, sim, porque o testador só vai dividir suas coisas quando ele morre. Mas ele quis em vida, o pai vive e ele quis a herança. Então, ali nenhum dos dois era convertido. Mas este foi, quebrou a cara e se arrependeu e voltou. E glória a Deus por isso. Só que o que ficou estava pior do que aquele que foi. Porque se nós formos analisar, conversar com a Bíblia, conversar com o texto, a gente vai ver que ele ficou, ele fazia um ritual, obedecendo tudo que era para fazer. Parece aqueles fariseus lá que seguiam Jesus. Era tudo religiosidade, não tinha nada de Deus. E esse moço, ele fazia tudo conforme as ordens do pai, mas era só para se aparecer melhor do que o outro. Não tinha ali um encontro com Deus de verdade, ele nunca teve. Vocês me desculpem dizer isso, mas se ele tivesse tido, ele tinha se alegrado com a volta do irmão. Mas pelo contrário, ele se revoltou, ficou indignado. Esse moço representa alguns tipos de crente que, quando um cai e sai da igreja e depois volta, em vez de receber de braços abertos e ficar feliz, não, fica indignado, falando mal. Ah, fez isso, agora vem para a igreja. Esse moço representa esse tipo de crente. Aí não sabemos o que aconteceu, porque aí termina aqui a parábola, né? Saiu dos lábios do Senhor Jesus. Na minha Bíblia está em vermelho, é quando o Senhor Jesus falou. Então, meu irmão e minha irmã, quando um irmão da igreja cair, vamos dar a mão para levantar ele. Nós somos uma família. E quando um erra, cai num buraco, nós temos que dar a mão para ele sair, não jogar terra em cima para ele se afundar. Que foi o que esse irmão que ficou, dizia que fazia tudo certinho, mas quando o irmão voltou, ele se indignou. Queria que o pai tivesse escorraçado. Então, isso é um crente? Não é. Não é. Então, meu irmão e minha irmã, nós somos todos seres humanos, sujeitos a errar. Então, quando um erra, não vamos ficar falando mal. Quando volta para a igreja, vamos abraçar, dar a mão, nem ficar falando no assunto. E para a pessoa se sentir bem, se sentir amada, se sentir valorizada. Nós temos que ser servos do Senhor e ter características do nosso Pai, que é Deus. Se nós agir como esse moço agiu, que característica do nosso Pai nós vamos ter? Nenhuma. Amém, meus irmãos?